Olá, bem-vindo ao podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. O meu nome é Luísa Cunha, sou terapeuta emocional e ajudo mulheres exaustas e subcarregadas a libertarem padrões emocionais e a recuperarem o equilíbrio nas várias áreas da vida. Se tens a vida a funcionar por fora, mas por dentro sentes que estás sempre em esforço, que dificilmente desligas e que o cansaço nunca passa, então este podcast é para ti. Hoje vamos falar de algo que parece pequeno, mas não é. Os planos que fazes para ti e que são sempre os primeiros a cair. Há um momento muito específico que quero que imagines. É terça-feira à tarde. Tens um almoço marcado com uma amiga para sexta-feira. Marcaste este almoço há 3 semanas e estavas ansiosa por isso. E hoje aparece uma reunião, ou o filho que fica doente, ou qualquer coisa no trabalho que não pode esperar. E pegas no telemóvel e cancelas esse almoço com a tua amiga. E dizes, desculpa, não consigo, fica para a próxima. E a próxima raramente chega. Ou então é o ginásio que te inscreveste em janeiro com toda a determinação. E durante as primeiras semanas até vais ao ginásio. E depois há uma semana mais difícil e depois outra. E o ginásio foi ficando para depois, para a semana. Para quando as coisas acalmarem? O problema é que as coisas não acalmam, pelo menos do teu ponto de vista. Ou o curso que querias fazer, a ida ao cabeleireiro que está marcada há meses, o livro que ias começar a ler, a caminhada que prometeste a ti própria. Todos os planos que fizeste para ti, todos cancelados. Todos adiados, sempre com uma boa razão, sempre por algo que parecia mais urgente. E há uma frase que aparece sempre neste momento. Não faz mal, eu fico para depois. E é exatamente aqui que está o problema. Este momento de cancelar parece pequeno. É uma decisão de segundos, mas quando se repete dia após dia, semana após semana, começa a instalar algo muito mais profundo. A crença de que as tuas necessidades têm menos valor do que a dos outros. Não é uma decisão consciente. Ninguém acorda e pensa, hoje vou decidir que não mereço ter tempo para mim. Mas é o teu sistema emocional que aprende que o teu plano é o primeiro a cair. E há algo que torna isso ainda mais silencioso e mais perigoso. Cada cancelamento parece justificado. A reunião era importante, o filho precisa de ti, o trabalho não pode esperar. E é verdade, essas coisas eram importantes. Mas o padrão de seres sempre tu a ceder, dos teus planos serem sempre os que saem da lista primeiro, esse padrão não é sobre gestão de tempo. É sobre o que acreditas que mereces. E o amor próprio não desaparece de uma vez. Vai sendo deixado de lado em pequenas renúncias. Primeiro cancelas um plano, depois outro e vais acreditando, sem perceber que as tuas necessidades são menos urgentes, menos importantes, menos reais. Até chegar ao ponto em que já nem fazes planos para ti, porque sabes que não vão acontecer. Se enquanto me ouves estás a reconhecer nisto, faz o teste gratuito que eu tenho disponível. É um teste gratuito que te mostra em 2 minutos o que está mesmo a esgotar a tua energia. Porque muitas vezes o esgotamento começa exatamente aqui, no facto de nunca seres tua própria prioridade. No fim de preencheres o teste, recebes o resultado, claro, e depois também tens uma oferta, uma meditação para te aliviar o stress. O link está na descrição. Este padrão não nasceu ontem, não nasceu quando ficaste subcarregada no trabalho, não nasceu quando tivestes filhos, nasceu muito antes. Nasceu quando eras criança, quando eras adolescente, em momentos que provavelmente já não recordas com clareza, mas que o teu sistema emocional nunca esqueceu. Talvez tenhas crescido numa casa onde as necessidades dos adultos vinham sempre primeiro, onde pedir algo para ti era interpretado como egoísmo, onde aprendestes muito cedo que para seres amada e aceite tinhas de te colocar em último lugar. Talvez tenhas visto a tua mãe a fazer exatamente o mesmo, a cancelar os próprios planos, a dizer que sim, a colocar-se sempre em último. E aprendeste sem que ninguém te ensinasse explicitamente, que era assim que as mulheres faziam. Talvez na adolescência, quando começaste a ter as tuas próprias necessidades e desejos, tenhas recebido mensagens muito claras. Não sejas egoísta, os outros precisam mais de ti, não te queixes, tens tanto. E o sistema emocional foi registando tudo isto, camada atrás de camada, experiência sobre experiência. E criou uma crença invisível, mas muito poderosa. Cuidar de ti era egoísmo. O teu tempo valia menos, as tuas necessidades podiam esperar. E há algo que torna este padrão ainda mais difícil de quebrar. Quando cancelas o teu plano para ajudar alguém, sentes que fizeste a coisa certa. Sentes que és boa mãe, boa colega, boa pessoa. Há uma recompensa emocional imediata. Mas quando mantens o teu plano, quando dizes que não, quando te colocas primeiro, aparece a culpa. A culpa que foi instalada muito cedo, que diz não tens direito a isto. E o sistema aprende muito rapidamente. Cancelar traz alívio, manter o plano traz culpa. E é assim que o padrão nasceu na infância e que se reforça na idade adulta, automaticamente, sem que tu te apercebas. Quando trabalho com mulheres que vivem isto, o primeiro passo é perceber exatamente onde vem este padrão.
A crença emocional profunda que foi instalada muito cedo, que diz que as tuas necessidades têm menos valor, que cuidar de ti é egoísmo. E enquanto essa crença não for reprogramada, podes criar todos os sistemas de gestão de tempo que quiseres. Podes bloquear horas na agenda, podes fazer listas de prioridades. Mas quando aparecer um motivo para cancelar, o sistema emocional vai encontrá-lo. Porque foi treinado para isso desde criança. O trabalho começa por ir à raiz, por perceber as mensagens que foram sendo instaladas, em que momentos da infância e da adolescência o sistema aprendeu que as tuas necessidades podiam esperar. Que experiências foram reforçando esta crença ao longo dos anos. Quando uma mulher consegue ver isto com clareza, algo imediato muda. Percebe que este padrão não é quem ela é o que lhe ensinaram. E o que foi ensinado pode ser desaprendido. Quando estas emoções são libertadas, algo muito concreto muda. A culpa de dizer não começa a diminuir. A sensação de que é egoísta quando se coloca primeiro começa a perder a força. E ela começa a perceber que quando está bem tem mais para dar aos outros. Que cuidar de si não é tirar aos outros. É a condição que pode continuar a dar. É algo muito prático que começa a acontecer. Ela marca o almoço com a amiga e quando aparece um motivo para cancelar, desta vez não cancela. Não porque ignorou o motivo, mas porque o sistema emocional já não sente a mesma urgência de se colocar em último lugar. Vai ao ginásio, se calhar não vai todos os dias, não de forma perfeita, mas vai. E não sente culpa por isso. Começar a dizer que não a pedidos que antes aceitava automaticamente e descobre que o mundo não desmorona quando isso acontece. E começa a perceber que os planos que faz para si são tão reais, tão importantes, quanto outra coisa qualquer que tenha na sua agenda. Se és a mulher que marca tempo para si e depois cancela, quero que leves uma coisa deste episódio. Não é falta de tempo, não é falta de organização, não é falta de disciplina. É uma crença que foi instalada muito cedo, que diz que as tuas necessidades podem esperar, que tu podes esperar. Esta crença não nasceu contigo, foi aprendida e pode ser transformada porque nunca é tarde para mudar e é sempre possível reajustar para onde nós queremos ir e para alcançar os nossos objetivos. Lembra-te, tu podes mudar a tua vida. Quero-te agradecer por teres ficado e assim terminamos mais um episódio. Já sabes, se queres ir mais fundo, podes-te candidatar a uma sessão de diagnóstico comigo. É gratuita, sem compromisso. É o primeiro passo para perceberes o que está mesmo a acontecer ao teu sistema emocional. Vou deixar também o link na descrição. E se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Encontramos-nos na próxima terça-feira.